Então, eu lembrava de uma missa, né?
sentir Deus. Crer é sentir. Às vezes a gente fica no mundo das ideias, né? Do crer. Também, claro, amém. Crer. Mas, sobretudo, crer em Jesus é sentir Ele dentro do nosso coração. Tenho certeza que todos, de alguma maneira, que estão aqui, fizeram, no momento, essa experiência de sentir Deus. Ninguém vai para a igreja só para ouvir falar de Deus. Até pode, né? Como curiosidade. Vai lá. Mas tenho certeza que todos os que estão aqui, num momento, não sei qual, cada um de vocês sabe, né? Lá no momento da vida, sentiram Deus. E agora cultivam essa experiência de sentir Deus a cada missa, a cada Eucaristia, nos momentos de oração, nos trabalhos pastorais, continuam a sentir. Então, vamos cultivar isso, esse sentir de Jesus ressuscitado. No primeiro momento, Tomé foi lá, né? Como eu citou, né? Usou um pouco da inteligência dela. Aí sentiu que o ressuscitado estava vivo. E ele, evidentemente, depois de ter feito essa experiência, ele associou aos discípulos e saiu pelo mundo para evangelizar, porque ele passou a sentir Deus. Quem sente o ressuscitado, sente necessidade de testemunhar, né? De anunciar, de fazer o bem. Porque ninguém pode duvidar, por exemplo, assim, eu creio em Jesus, tá? Alguém diz, mas é como você fala, eu sinto que Jesus está vivo. Ninguém pode dizer nada desse tipo. Não é? A experiência de Deus é algo muito pessoal. Esse sentir, e cada um aqui, é claro, sente de uma maneira. Então, que a gente possa, então, como igreja, e é isso que eu desejo para a paróquia Nossa Senhora Aparecida, junto com o Padre Marco, né? Todos serem pessoas de fato cristãos, comprometidos, que sentem Jesus. E porque sentem Jesus, querem que Jesus seja conhecido, amado, né? Difundido, para que o mundo creia, para que o mundo seja melhor do que está. E eu tenho visto hoje, né, nesses dias, também nas conversas com o Padre Marcos, as iniciativas pastorais aqui na paróquia, desde aquelas que acontecem aqui em torno do altar, né, tudo parte do altar, tudo parte da Eucaristia, até aquelas iniciativas de ajuda ao próximo, de ajuda aos pobres, hoje eles têm vários, buscando quem está fazendo isso, a comunidade, né? Ajudando a pastoral do Soledade, as outras pastorais, todas envolvidas, né? Também em fazer com que o Evangelho não seja somente algo que a gente sente na mente, até sente no coração, mas o Evangelho seja algo vivido nas relações humanas, né? Na promoção das pessoas, olhando especialmente aqueles que sofrem. É isso que Jesus fez. E é claro, buscando trazer todos para junto de Jesus, que é o nosso único Senhor e Salvador. Então, vamos juntos na fé, sentindo Jesus. Tem uma mensagem muito bonita no Evangelho de hoje, que é a missão da comunidade, a missão dos discípulos é perdoar. Viram aqui quando Jesus sopra, né? Jesus chega e diz: a paz esteja convosco. Depois mostra as mãos do lado, os discípulos se alegram, estavam com medo. A presença de Jesus faz afastar o medo. Novamente ele diz: a paz esteja com vocês, esteja convosco. Depois ele envia o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, e depois dá a missão aqui, ó: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão perdoados. A missão
Deus é Pai, Deus é amor, Deus é misericordioso. É isso que os discípulos e nós também, como discípulos de hoje, somos chamados a fazer. E hoje também, por acaso, é o domingo da misericórdia. Quem foi estabeleceu foi o Papa então, São João Paulo II, né? É o domingo da misericórdia. Então vamos, nós, sem Cristo ressuscitado, possamos ser esses missionários da misericórdia, né? Por meio nosso, possamos anunciar Jesus por meio de atos de perdão. E é tão difícil hoje, né? Ver pessoas que têm tanta dificuldade de perdoar, né? A gente olha o perdão, as pessoas mais livres são aquelas que têm capacidade de perdoar, né? Essa capacidade de perdoar os pequenos erros e os grandes erros. Claro que a gente pode não esquecer uma ofensa, né? Algo que nos feriu, pode não esquecer, mas a gente pode perdoar, não deixar essa experiência lá, olhar para frente, deixar que Deus faça justiça e a gente continuar com muita gente na paz, perdoando. Sabe, uma vez eu vim ver uma pessoa e ela falava que estava com uma dificuldade de perdoar. Isso me falou, ela tem uma dificuldade de perdoar, né? Tal pessoa. Eu falei, mas olha, vai lá, conversa com essa pessoa, né? Tem que ensinar, vai no dia de festa, de Natal, de Ano Novo. Ela falou assim, não, mas ela já morreu. Já fazia anos que tinha morrido. E ela ainda estava lá com dificuldade de perdoar. Gente, perdoa, se liberte, né? Às vezes pessoas que já faleceram, tem gente que não consegue perdoar, ficou libertar-se. O cristão é aquele que acolhe a paz de Jesus ressuscitado e é chamado também a ser missionário da misericórdia. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude a sermos esses missionários na misericórdia. Hoje nós precisamos tanto, né? De cristãos assim. E eu vou terminar assim juntos, eu vou convidar todos nós, lá na segunda leitura, página 2, no versículo 8. Acharam o versículo 8, página 2? É bonito, porque aqui São Pedro está falando para nós também não vimos Jesus, né? Não vimos Jesus, o Jesus concreto histórico, mas a gente acredita porque a gente fez a experiência dele, a gente sente Jesus. Então vamos ler junto essa passagem que serve para todos nós. Vamos ler. Sem ter visto o Senhor, vós amais, sem ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria invisível e gloriosa, pois vereis aquilo que vamos cumprir nesta terra. Amém.